Olá, aqui é Matheus Santana e nesse vídeo eu vou te apresentar 6 filosofias japonesas que, se você entender e aplicar na sua vida, você vai acabar ficando à frente de mais de 90% das pessoas, mesmo que você não queira, porque vai ser inevitável. Então, para começar, pensa no Japão. É um país onde acontecem mais de 1.500 terremotos por ano. E além disso, é o mesmo país que já sofreu ataques nucleares, que passou por desastres naturais enormes, crises econômicas avassaladoras e colapsos que, em tese, seriam suficientes para quebrar qualquer nação. E mesmo assim, hoje o Japão está entre as 5 maiores economias do mundo. E não é só no quesito financeiro que eles se destacam, não. Porque quando você olha para o aspecto da saúde, por exemplo, você vê pessoas que vivem muito, com qualidade de vida e com uma disciplina absurda de forma geral. Só que isso não foi sempre assim. Eles não nasceram cheios de recursos, e não é porque todo mundo lá é genial ou superdotado, porque no fundo, o verdadeiro motivo de o Japão ter chegado tão longe é a mentalidade. Porque prédio você reconstrói, economia você recupera. Agora, se a mentalidade desse povo não for forte, nada disso se sustenta no longo prazo. E aí vem a pergunta: como é que eles desenvolveram uma mentalidade tão sólida assim? E a resposta está nas filosofias antigas deles. Filosofias que eles nunca abandonaram, diferente do que a boa parte do mundo fez. Eles não só preservaram esses princípios ao longo do tempo, como eles continuam aplicando eles até hoje. Essas são as mesmas filosofias que lá atrás eram usadas para transformar pessoas comuns em guerreiros. Um cara normal, quando aprendia esses princípios, ele passava a ser alguém disposto a enfrentar a dor, a sacrificar o conforto e, se fosse necessário, até dar a própria vida. Então, mais do que apenas filosofias, o que eu vou te mostrar aqui é quase que um sistema de como viver a vida da melhor forma. Um sistema que te força a sair da zona de conforto, que te leva para a disciplina, que te tira da confusão mental e te coloca num caminho de maior clareza. Então, vamos começar pela primeira, que dá base para todas as outras, a filosofia Shugyo. Shugyo é uma jornada de treinamento intenso e extremamente disciplinado, voltado para desenvolver não só o corpo, mas também a mente e o caráter. É um processo de se colocar de forma consciente em situações de desconforto para aprender a lidar com pressão, com situações altamente estressantes e desenvolver resistência mental. É por isso que ele aparece muito nas artes marciais japonesas e em práticas espirituais. A ideia não é provar nada para ninguém de fora, é se lapidar por dentro. É usar o desconforto como ferramenta de autodescoberta e transformação. E aí, talvez você já tenha visto monges japoneses fazendo coisas que parecem absurdas à primeira vista, como puxar coisas pesadas com o pescoço, quebrar coisas com a cabeça, dobrar o corpo de um jeito que parece impossível, ou até meditar debaixo de uma cachoeira congelante durante o inverno. Só que o objetivo deles com isso tem pouco a ver com a tarefa em si e mais a ver com as habilidades internas que elas os obrigam a forjar. O objetivo mesmo é treinar a mente para não entrar em pânico diante do desconforto, é desenvolver autocontrole, presença e força interna, é sair desse processo diferente de como você entrou. E eu sei que para muita gente que não entende a ideia, isso pode parecer uma tortura sem sentido, mas não é assim que eles enxergam isso. O que eles enxergam é um meio para se quebrar e se reconstruir ainda mais forte, tanto por dentro quanto por fora. O problema é que hoje a maioria das pessoas vive fugindo do desconforto. Ficou entediado? Pega o celular. Deu fome? Pede comida na hora. Acabou a energia? A pessoa prefere ficar sem tomar banho muitas vezes do que encarar a água gelada. Só que a filosofia japonesa entende uma coisa muito bem: o conforto excessivo enfraquece. Por isso, eles enxergam a vida como um dojo, ou seja, um local de treinamento. Portanto, a dor se torna uma forma de treino e os obstáculos ao longo do caminho se tornam o próprio caminho e não algo a ser evitado. No Hagakure, que é um texto clássico dos samurais, tem uma frase famosa que diz que o caminho do samurai é encontrado na morte. E sim, no texto original, isso falava de morte física mesmo. Falava de viver de um jeito tão íntegro e disciplinado que, se a morte viesse, o samurai já deveria estar pronto para ela. Só que, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, dá para adaptar esse conceito sem precisar levar ao pé da letra. Porque, no fundo, o princípio por trás dessa frase continua extremamente válido. Porque a ideia de que o caminho está na morte dá para ser interpretado como a morte simbólica daquela versão de você mesmo que só busca conforto, que foge do esforço e que sempre quer o caminho mais fácil.
É como se todos os dias você tivesse que deixar essa versão morrer um pouco para que uma versão mais forte, mais disciplinada e mais consciente pudesse nascer. E é exatamente esse processo que os japoneses treinavam, porque eles não queriam viver escravos do conforto, do medo e da acomodação. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é através da disciplina. Um exemplo clássico disso é o Miyamoto Musashi, que venceu mais de 60 duelos ao longo da sua vida e é considerado um dos maiores guerreiros da história do Japão. Mas olha que interessante, ele não treinava só espada, ele praticava também caligrafia. Sabe por quê? Porque escrever um único ideograma japonês exige um alto nível de paciência, controle, repetição e presença. Porque cada símbolo tem uma ordem, cada traço exige uma pressão certa do pincel, etc. Então não dá para fazer de qualquer jeito. E isso cansa, é entediante e é algo que exige o mesmo nível de atenção que manusear uma espada. Só que também é exatamente isso que ajuda a forjar o caráter de alguém paciente, disciplinado, concentrado e resiliente. E, de alguma forma, você pode adotar na sua vida alguma prática que te ajude a desenvolver essas competências também. Por exemplo, o dia tá frio? Vai lá e toma um banho gelado, isso vai te fazer bem. Fica algumas horas longe do celular, ou se puder, escolhe um dia para ficar o dia todo longe dele. Ou então, se você não se exercita, começa a fazer isso, cara. Por mais que você não goste. Aliás, principalmente se você não gosta. Porque se você gostasse, você já estaria fazendo. E só de você começar a se exercitar com frequência, além dos benefícios intrínsecos que você vai colher disso, você já vai sair da estatística que diz que cerca de metade da população do país é sedentária. Mas para você colher o máximo de resultados de comportamentos positivos como esses, quer seja se exercitar, estudar, se alimentar melhor, enfim, fazer coisas desconfortáveis, mas que são importantes e benéficas para a sua vida, você precisa fazê-las com consistência. E a melhor forma de conseguir fazer isso é transformando esses comportamentos em hábitos. É por isso que você precisa conhecer o Hábitos 360, que é o meu treinamento de mudança de hábitos, onde eu vou te ensinar passo a passo, com base em neurociência e psicologia, o melhor caminho para você não só construir hábitos saudáveis e produtivos como esses, como também quebrar maus hábitos nocivos que estão prejudicando a sua vida, quer seja a procrastinação, a má alimentação, sedentarismo, cigarro ou problemas com pornografia, redes sociais, etc. É só você clicar no primeiro link da descrição que eu vou te explicar melhor como é que ele funciona. Bom, uma coisa é fato. Como você viu, é importante fazer coisas desconfortáveis e benéficas para você. Porém, isso só funciona de fato quando você tem um porquê bem definido por trás disso. E é aí que entra a segunda filosofia, a Ikigai. Se o Shugyo é o fogo, ou seja, a força que te empurra para o esforço e para o desconforto, o Ikigai é a bússola. É ele que mostra para onde esse fogo tem que ir, porque no fundo não adianta ter disciplina se você não sabe por que está fazendo aquilo. Ikigai nada mais é do que o motivo que faz você acordar de manhã com energia. É o senso de propósito que te faz ver a dor e o desconforto do caminho como parte da sua missão. E para explicar isso melhor, deixa eu te contar a história de um médico japonês chamado Dr. Shigeki Hinohara, o qual ficou conhecido como um dos médicos mais longevos e ativos da história. Para você ter ideia, o Dr. Hinohara escreveu vários livros, atendeu milhares de pacientes, deu incontáveis palestras e nunca parou de trabalhar, nem quando ficou muito velho. Inclusive, depois dos 100 anos, as pessoas ainda perguntavam para ele por que ele ainda trabalhava tanto naquela idade. E ele sempre respondia essa pergunta com um sorriso no rosto, dizendo que o motivo era porque ele ainda tinha muito a oferecer para o mundo. Ele conta que acordava todos os dias com essa mesma empolgação, com essa vontade genuína de ajudar as pessoas. Porque isso fazia parte do Ikigai dele, que é quando você cruza aquilo que você ama fazer com aquilo que você é bom de verdade, com algo que é útil para o mundo e, ao mesmo tempo, com algo pelo qual você pode ser remunerado. E olha que interessante, até a ciência dá respaldo para isso. O Japão tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, principalmente em regiões onde as pessoas vivem com um senso de propósito muito claro. Ou seja, eles não só vivem mais, como também dão mais sentido às suas vidas. Então o que fica de exercício prático para você aqui é muito simples. Encontra uma coisa só, e tenta fazer isso de coração. Porque a verdade é que muita gente até estabelece metas, mas elas não sustentam aquilo. Tem dados mostrando que mais de 90% das pessoas desistem dos próprios objetivos em algum momento. E no mundo de hoje isso fica ainda pior,
Porque o tempo todo tem algo puxando a sua atenção para o outro lado, tentando roubar o seu foco. Então pode ser que até mesmo com um Ikigai bem definido, você pode acabar se desviando do seu caminho. É por isso que você precisa conhecer a terceira filosofia, chamada Kodawari. Se a filosofia Ikigai te dá o porquê, a Kodawari te dá o como. Ela significa uma busca incansável pela perfeição, pela excelência e por uma atenção meticulosa aos detalhes, até mesmo nas pequenas coisas, ainda que ninguém esteja olhando. Na cultura japonesa, até a tarefa mais simples é feita com presença, com cuidado e precisão. Você provavelmente já viu vários vídeos por aí de japoneses tirando os sapatos e alinhando todos eles perfeitamente antes de entrar em casa ou organizando com o maior cuidado coisas que para muita gente é irrelevante. Mas para eles isso é muito importante, porque a maneira como você faz uma coisa reflete na maneira como você faz qualquer outra coisa na sua vida. E um bom exemplo de pessoa que aplica essa filosofia Kodawari ao pé da letra é um mestre de sushi no Japão chamado Jiro Ono. Para você ter ideia, ele completou 100 anos de idade ano passado, e há pelo menos 80 anos ele só faz isso da vida todo santo dia. Mas talvez mais impressionante do que isso é a excelência com que ele realiza seus pratos. Porque desde a temperatura do arroz, o corte do peixe, o posicionamento da comida no prato, absolutamente tudo isso é feito com total atenção e perfeição, mesmo quando ninguém está olhando. E o resultado disso, obviamente, não passou despercebido. Para você ter ideia, quando um restaurante ganha uma estrela Michelin, significa que ele é realmente muito bom no que ele faz. É algo assim muito prestigiado. Só que o restaurante do Sr. Jiro não tem apenas uma estrela, mas sim 3. Inclusive Barack Obama já passou por lá e disse que foi um dos melhores sushis que ele já comeu na vida. Isso é resultado direto da filosofia Kodawari. É fazer o simples com um nível absurdo de cuidado. Agora, trazendo isso para a sua vida, a pergunta é: onde você pode aplicar mais atenção aos detalhes? O que você precisa parar de fazer no automático e começar a fazer com mais presença? Qual a habilidade que, se você se tornasse obcecado em aprimorar, traria resultados enormes para a sua vida? Essas são perguntas importantes para você se fazer, porque pode ser que você esteja deixando muito a desejar em algo que você poderia entregar mais de si. Mas o fato é que, às vezes, mesmo fazendo tudo certo e dando o seu melhor, muitas coisas não vão sair como você planejou, e isso acaba quebrando muita gente no meio do caminho, porque elas tentam controlar aquilo que está fora do controle delas. E é aí que vem a importância da quarta filosofia, a Shikata Ganai. Pensa bem se isso já não aconteceu com você em algum momento. Você foi lá, deu o seu melhor, deu literalmente seu 100%, se esforçou, tentou fazer tudo certo e mesmo assim o resultado não veio. Ou então algo aconteceu que simplesmente fugiu totalmente do seu controle e aí com isso você ficou frustrado, irritado e sem saber o que fazer. Nessas horas, o japonês costuma dizer Shikata Ganai, que basicamente significa não há o que fazer. Mas assim, que fique claro que esse não é um discurso conformista, é uma forma de expressar o desapego daquilo que está realmente fora do nosso controle. Então isso tem mais a ver com inteligência emocional do que qualquer outra coisa, porque te dá clareza e evita um estresse desnecessário. E os japoneses entendem isso muito bem. Tanto que em 2011, quando um tsunami devastou cidades inteiras no Japão, muitas pessoas perderam casas, perderam familiares, perderam basicamente tudo o que tinham. E mesmo assim, em vez daquela situação ter gerado um caos generalizado, com pessoas desesperadas gritando pelas ruas, revoltadas com a situação, o que se via, pelo menos na maior parte, era pessoas em silêncio, limpando os destroços, se organizando, se ajudando e tentando colocar tudo em ordem de novo. Óbvio que eles estavam preocupados, chateados, abalados, etc. Mas essa filosofia os ajudaram a focar suas energias naquilo que era mais produtivo, em vez de tornar aquela situação muito pior do que já era. O que, diga-se de passagem, a gente é craque em fazer. Quantas vezes você já não quebrou alguma coisa de propósito e se arrependeu depois só porque aquilo começou a travar ou dar algum defeito? Eu conheço um monte de gente que já tacou o celular na parede, que já quebrou controle remoto, teclado e um monte de coisa só porque ficou estressado. Quantas vezes você ficou preso no trânsito e passou o caminho inteiro xingando e se contorcendo de raiva? Quantas vezes você deu o seu melhor num projeto e ficou chateado por dias por não ter conseguido o resultado que você esperava? Isso acontece com todo mundo. Mas se você parar para pensar, o ato de você xingar, se revoltar, quebrar coisas ou ficar remoendo aquilo por dias não ajuda em absolutamente nada, só piora a situação.
Então essa filosofia serve para te lembrar de não gastar energia com aquilo que você não controla e usá-la somente naquilo que está nas suas mãos, naquilo que depende só de você. Porque além de você começar a resolver a situação o mais rápido possível, a sua mente fica mais leve, e isso naturalmente te torna uma pessoa mais resiliente, não porque necessariamente você é mais forte que os outros, mas porque você consegue canalizar a sua energia para as poucas coisas que você realmente controla. E um hábito simples que você pode trazer para a sua vida, até para te ajudar a exercitar isso, é parar de consumir notícia inútil, parar de ficar acompanhando coisa que você não pode mudar em absolutamente nada, porque isso só drena a sua energia. Em vez disso, cara, canalize essa energia, a sua atenção para você, para sua rotina, para o que você pode melhorar no seu dia a dia e aceita de forma madura que existem muitas coisas que você não pode fazer nada a respeito, por mais que você gostaria que fosse diferente, e tudo bem. Só que tem um detalhe importante. Quando você começar a discernir com clareza aquilo que está ou não dentro do seu controle, por um lado, você vai passar a aceitar com mais facilidade aquilo que não está, mas por outro, você vai tender a prestar mais atenção nas coisas que estão. E por conta disso, você vai começar a enxergar suas falhas, suas fraquezas e suas imperfeições. E aí vem a importância de você conhecer a quinta filosofia japonesa, a Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi é uma filosofia muito bonita, e a melhor forma de você compreender o motivo disso é olhando para uma tradição japonesa chamada Kintsugi. Ela funciona assim, ó. Se uma tigela quebra, eles não simplesmente jogam fora igual nós fazemos aqui, eles consertam. Mas olha que engraçado, eles não consertam tentando esconder a rachadura. Muito pelo contrário, eles usam ouro ou prata para reparar aquilo que quebrou. E aí, em vez de disfarçar a falha, eles fazem questão de destacá-la. E a mensagem por trás disso é de que as coisas quebradas ainda têm valor e de que nada precisa ser perfeito para ser bonito, útil ou significativo. Agora, se você parar para pensar, a gente faz exatamente o oposto na vida. A gente tenta esconder os defeitos, nossos erros e as nossas imperfeições. Então, se for para gravar um vídeo, por exemplo, ele tem que estar perfeito para você postar. Se for para lançar um projeto, ele tem que estar 100% alinhado e acabado. E aí, nessa tentativa de fazer tudo perfeitinho, as pessoas simplesmente não começam. Quando no fundo, um pouco de imperfeição não é o problema. O problema é deixar de agir por causa dela. É claro, você pode e até deve buscar excelência naquilo que você faz, mas não deixa isso virar um perfeccionismo paralisante que te trava o tempo todo. É basicamente a mesma ideia daquela frase que o pessoal aqui no Brasil gosta de chamar de feito é melhor do que perfeito. E que na verdade eu nem concordo 100%, porque eu acho que o perfeito feito sempre vai ser melhor do que algo simplesmente bom ou médio. Mas também é verdade que o médio feito é melhor do que o perfeito não feito. Enfim, ficou um jogo de palavras meio difícil, mas acho que deu para entender. O fato é que buscar esse equilíbrio entre fazer algo com o máximo de qualidade possível, mas sempre respeitando as próprias condições e um prazo específico para finalizar, é fundamental. É como diz o Mário Sérgio Cortella: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas, quer seja bem feito ou mal feito, faça, coloca no ar, porque não tem problema começar ruim. Na verdade, todo mundo começa sendo ruim em algo antes de ficar bom. Mas a grande questão é que alguém que começa ruim só fica bom se seguir o que diz a filosofia número 6 da nossa lista aqui, que é conhecida como Kaizen. Kaizen significa melhoria diária. É o desejo de ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. É a ideia de começar algo da forma mais simples e viável possível e a partir daí ir melhorando cada vez mais aquilo todos os dias até se tornar algo gigantesco. Um bom exemplo disso é como a Toyota incorpora essa filosofia na empresa, porque lá todo funcionário, do chão de fábrica à engenharia, é responsável por encontrar desperdícios e sugerir melhorias diárias. Não é à toa que a Toyota saiu de um cenário bem difícil no pós-guerra, onde ela ficou praticamente sem recursos, cheia de limitações, e conseguiu se transformar em uma das empresas mais eficientes, lucrativas e respeitadas do mundo. Porque em vez de buscar soluções mirabolantes ou grandes saltos de uma vez, a Toyota construiu tudo o que ela é hoje com base em melhorias contínuas. E da mesma forma, o Japão como um todo fez a mesma coisa, porque vamos nos lembrar aqui que ele é um país que saiu completamente destruído depois da Segunda Guerra Mundial, com cidades em ruínas, economia quebrada e pouquíssimos recursos, e que mesmo assim conseguiu se reconstruir em poucas décadas e se tornar uma das maiores potências do mundo.
E isso não aconteceu porque alguém apareceu com uma solução genial do dia para a noite. Foi exatamente por causa dessa mesma filosofia. E uma forma simples de você começar a empregar isso na sua vida é lendo livros. Até porque não tem forma mais barata e profunda de se adquirir conhecimento para evoluir em qualquer área da sua vida. Então coloca como meta ler pelo menos umas 4 páginas por dia, porque só de você fazer isso, você já vai ler aí pelo menos uns 5 livros por ano, o que já é mais do que a média de livros que um brasileiro lê por ano. Média, tá? Porque se você for puxar os dados, você vai ver que pelo menos metade da população não lê nenhum. Então é isso. Se não quiser aplicar todas as filosofias, escolhe pelo menos uma ou duas e passe 30 dias aplicando da forma que você puder na sua vida. Eu tenho certeza que de alguma forma isso vai te fazer uma pessoa melhor, assim como tem feito há anos com os japoneses. Um forte abraço e até a próxima.